E essa videoaula é desse vestido lindo, maravilhoso. Olha só o detalhe das costas de amarrar. Esse vestido aqui, ele é do tamanho G, tá? Foi uma encomenda. A cliente, ela não mora na minha cidade. Então, eu tive que fazer algumas manobras para conseguir fazer esse vestido. Olha o detalhezinho das costas. Que charme, gente, que charme. Coloquei esses detalhezinhos de pérolas também. E nós vamos aprender a fazer esse vestido, a adaptar, tá? Para diferentes tamanhos. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse vestido. Para o tamanho G, eu utilizei 5 novelos e me sobrou isso aqui do último novelinho, tá bom? Então, vamos lá para a lista de materiais. Para a produção do meu vestido, eu vou utilizar uma tesoura para fazer os arremates. Vou utilizar também alguns marcadores. Vou utilizar para os acabamentos essas duas pérolas no fio de amarrar atrás do pescoço. A minha etiquetinha personalizada com o meu nome. Vou utilizar fita métrica. E para produzir o busto, eu vou fazer com a agulha 1,75, porque eu quero o pontinho mais fechado. Então, eu vou utilizar a agulha 1,75 e para a saia a agulha número 2. Para fazer o vestido, eu vou usar o fio da Círculo, o Charme. Vou fazer na cor Off-White 8176. O tex desse fio é 378. Mas você pode utilizar o fio da sua preferência, tá? O fio que você está mais acostumado a trabalhar. E para iniciar, a gente precisa ter as medidas da cliente, do busto e da região logo abaixo do seio, porque é o que vai determinar o tamanho do nosso vestido. No caso da minha cliente, ela tem 100 de busto e a região de baixo do busto é 85. Ou seja, esse vestido vai ser tamanho G. E para iniciar o vestido, eu vou começar fazendo o nosso nó corrediço. Vou fazer o busto agora. Feito o nó corrediço, eu vou fazer um cordão de correntinhas. Esse cordão, ele tem que ter, como é um vestido G, ele tem que ter 7,5 centímetros, para que fique um busto de um tamanho adequado. E cada tamanho, ele tem uma quantidade de correntinhas para ele. Eu vou deixar uma tabela com a quantidade de correntinhas de acordo com o tamanho que você queira fazer o seu vestido, tá? Eu vou iniciar aqui o meu cordão e já eu volto para ver quantas correntinhas eu precisei usar para fazer 7,5 centímetros. Para o tamanho que eu quero, de 7,5 centímetros de correntinhas, eu fiz 20 correntinhas, tá, gente? Com 20 correntinhas, eu atingi o tamanho que eu preciso para fazer o busto no tamanho G. E com a ajuda da tabela, você vai saber o tamanho aproximado e a quantidade de correntinhas que você precisa fazer. Mas é importante você sempre utilizar a fita métrica, porque como os pontos eles têm tamanho diferente e às vezes o tex do seu fio pode ser mais fino ou mais grosso, então sempre vá utilizando a fita métrica para ver se você atingiu o tamanho que você precisa, tá? Após fazer o meu cordão base de correntinhas, eu vou fazer uma correntinha só para dar altura. Essa correntinha, ela não vai contar como ponto, é só para dar altura. Então, eu venho aqui na anterior, olha, na segunda correntinha, pegando só uma alcinha, faço um ponto baixo. Dessa maneira. Venho na próxima correntinha, pegando só uma alcinha e trabalho um ponto baixo. Na próxima correntinha, pegando só uma alcinha, introduzo e faço um ponto baixo. Vou fazendo pontos baixos em cada correntinha
até ficar com 20 pontos baixos aqui, que é a quantidade de correntinhas que eu tenho, e eu tenho que fazer um ponto baixo para cada correntinha. Fiz aqui os meus 20 pontos baixos. Aqui, na última correntinha, onde eu fiz o último ponto baixo, desse lado, eu vou colocar mais 2 pontos baixos. Aqui vai ser aonde nós vamos fazer os nossos aumentos. Sempre vai ser nesse mesmo lugar. Já tenho 2, preciso de mais um para ficar com 3 aqui. O meu ponto de aumento vai vir sempre no pontinho do meio. Aqui eu tenho 3 pontos baixos. Um desses pontos baixos é dessa lateral. O ponto baixo do meio é o ponto baixo do aumento e o ponto baixo que sobra é o ponto baixo da outra lateral. Eu vou colocar um marcador no pontinho baixo do meio, para que eu saiba que é aqui que eu preciso fazer sempre os meus aumentos. Esse marcador marca o meio do meu trabalho. Eu já virei aqui pro outro lado, olha, com o outro pontinho baixo, para ficar com 3. Então, eu já comecei a trabalhar o outro lado, já virando a minha peça, com 3 pontos baixos. Agora, eu vou voltar trabalhando ponto baixo em cada correntinha, pegando a outra alcinha, olha, que sobrou da correntinha, até chegar no comecinho de novo. E eu vou ficar com 20 pontos baixos desse lado aqui também, tá? Para não ter erro, é só ignorar o ponto baixo aqui, olha, que tem o marcador, e começar a contar a partir do segundo. Até o final, eu tenho que ter 20 pontos baixos novamente, tá? Aí, depois eu conto 20 pontos baixos desse lado, 20 pontos baixos desse outro, e tem que sobrar o ponto baixo do marcador. Vamos lá, prosseguir? Chegando no final, eu vou contar para ver se eu fiz a quantidade de pontos certinho. Vou ignorar aqui o ponto onde tem o aumento, eu não vou contar. Se eu comecei com 20 correntinhas, eu preciso ter 20 pontos baixos de cada lado. Vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu preciso ter 20 desse outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, eu vou subir uma correntinha só para dar altura, virar o trabalho. E no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo novamente. No segundo ponto, um ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Isso é muito importante. Esse busto, ele é trabalhado pegando as duas alcinhas. Vamos subir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar ao nosso marcador. Vamos subindo um ponto baixo em cima de cada ponto de base, tá? Eu vou subir aqui a minha carreirinha até chegar no marcador, e toda vez que nós chegarmos nesse marcador, nós vamos fazer os nossos aumentos, que são 3 pontos baixos no mesmo ponto. Cheguei aqui no meu marcador, eu vou tirar o marcador, e aqui no pontinho onde ele estava, eu vou trabalhar o meu aumento. 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Esse bojo, ele é muito fácil, ele vai ser sempre trabalhado em pontos baixos, e a repetição é essa. Agora, eu vou vir aqui no segundo ponto de novo,
aqui do aumento e vou colocar o meu marcador para que eu não me perca nas voltas das carreiras. Essa vai ser a repetição que nós vamos fazer. Vamos sempre subir com pontos baixos, chegando até o marcador, colocar o nosso aumento e descer fazendo ponto baixo sobre cada ponto de baixo. Cada ponto de base, perdão. E essa vai ser a repetição até o fim, até nós atingirmos o tamanho que queremos para a nossa peça. O meu, como eu estou fazendo uma peça tamanho G, esse busto ele precisa ter 16 centímetros aqui embaixo na base, por aproximadamente 17 centímetros e meio. Esse é um tamanho aproximado, tá, gente? Porque vai depender do ponto que vocês estão atenção de ponto de vocês e do tamanho das medidas da sua cliente, tá? É um trabalho feito sob medida, você precisa ter a sua fita métrica, medir direitinho a pessoa que vai usar esse vestido, para que não tenha nenhum problema durante a produção dele, tá? Então, eu tô aqui descendo os meus pontos baixos, novamente a repetição é só essa. E chegando no final, temos que contar de novo para saber se estamos fazendo a quantidade de pontos necessários, a quantidade de pontos certa. Se eu tinha 20 na carreira anterior, agora eu preciso ter 21 de cada lado. E essa vai ser a sequência. Sempre contando, se eu tenho 21 desse lado, eu tenho que ter 20 desse outro. Na próxima carreira, eu vou precisar ter 22 pontos de cada lado, depois 23, 24. Sempre vai aumentar um ponto a cada carreira de cada lado. Eu vou fazer assim até atingir o tamanho que eu quero, até ter aproximadamente 16 centímetros, que é o tamanho que eu vou precisar para o meu busto, tá? Vou continuar e sempre que chegar aqui no final, depois que eu contar, né, e ter certeza de que eu fiz a quantidade certa de ponto, vou subir uma correntinha, virar e voltar fazendo a mesma sequência. Ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando chegar aqui no meu ponto central, introduzir 3 pontos baixos nele. No segundo, colocar novamente o marcador, descer fazendo ponto baixo sobre cada ponto de baixo, pegando as duas alcinhas do ponto. Ai, gente, eu não tava nem filmando, né? Pegando as duas alcinhas do ponto e quando chegar no final contar para ver se tá certa a quantidade de pontos, subir uma correntinha e repetir novamente o mesmo processo. Essa vai ser a nossa sequência. Vamos fazer assim até termos o tamanho que precisamos. Eu vou deixar uma tabela com os tamanhos aproximados para cada tamanho de vestido. O tamanho do busto aproximado, tá? O meu aqui eu vou seguir até ter os meus 16 centímetros. Prontinho, nossa sequência de pontos baixos está terminada. Agora eu vou medir para ver se eu já tenho o tamanho que eu quero. Deixo ele bem retinho, tá, na mesa. Ele normalmente fica um pouquinho côncavo, porque é um busto, né? E a gente vai fazendo pontos bem apertadinhos, então a tendência dele é ficar emborcadinho. Mas a gente estica ele bem com a fita métrica. Vamos medir primeiro aqui embaixo, de ponta a ponta, eu fiquei com 16 centímetros e meio, tá? 16 centímetros e meio. E aqui na altura dele, eu fiquei com 17 centímetros, viu?
17 centímetros. Então, eu fiquei com um busto de 16 centímetros e meio de largura por 17 centímetros de altura, tá? Esse aqui é o tamanho que eu preciso para fazer um vestido tamanho G. Esses meus pontinhos aqui estão um pouquinho abertos, porque eu estava fazendo testes, aí eu desmanchei, para ver como ficava melhor, como os pontinhos ficavam mais assentadinhos para minha tensão de ponta e para o fio que eu estou usando. Terminei aqui, né, minha carreirinha de pontos baixos. Aí eu subo uma correntinha do mesmo jeitinho que a gente estava fazendo, viro, mas dessa vez eu vou fazer os meus leques para fazer o acabamento do busto. Laço a minha agulha, vou pular 1, 2 no terceiro ponto de base, eu introduzo, vou trabalhar meu primeiro leque, que é 5 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz o primeiro, 2, 3, no mesmo ponto de base, tá? Laço a agulha, volto no mesmo ponto, 4, uma correntinha, volto no mesmo ponto, 5 pontos altos. Vou ficar assim, com o meu lequezinho. Aí eu venho e pulo 1, 2 pontinhos de separação aqui de baixo. No terceiro eu introduzo e faço um ponto baixíssimo, tá? Laço a minha agulha, pulo 1, 2 pontos de base e no terceiro eu começo novamente o meu leque. Um ponto alto, uma correntinha no mesmo ponto, mais um ponto alto, uma correntinha no mesmo ponto, mais um ponto alto, uma correntinha no mesmo ponto, mais um ponto alto, uma correntinha e no mesmo ponto, mais um ponto alto. Fiquei novamente com o meu lequinho de 5 pontos altos separados por uma correntinha. Pulo 1, 2 no terceiro, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Laço meu fio, pulo novamente 1, 2 pontos de base e no terceiro, novamente, os meus leques. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha no mesmo ponto, introduzo um ponto alto. Uma correntinha no mesmo ponto, introduzo um ponto alto. Uma correntinha e no mesmo ponto, introduzo um ponto alto. Fiquei com 5 pontos separados por uma correntinha de novo no mesmo ponto. Pulo 2, introduzo e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer assim até aqui. Vou colocar meu marcador de volta, que eu tava contando os pontos e tirei. Vou trabalhar até o meu marcador, aquele marcadorzinho que a gente tá usando desde o início para marcar o meio do nosso trabalho, que é bem aqui, tá? Vou fazer o meu, quando eu tiver no meu último lequezinho, eu volto. Cheguei aqui no fim. E para o meu marcador, faltaram 3 pontos de base, né? 3 pontinhos baixos. Não tem problema, isso não vai fazer diferença no nosso trabalho. Eu vou tirar o meu marcador, vou laçar minha agulha e vou vir aqui onde ele estava. E vou trabalhar o meu lequezinho aqui onde tá, no pontinho onde estava o marcador. Do mesmo jeitinho que a gente veio trabalhando, vou trabalhar aqui. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E já vou virando para que o lequezinho já vá se ajustando ao formato do busto. Vou virando o trabalho. 3 pontos altos, 4, uma correntinha e um ponto alto, todos no mesmo ponto que estava o marcador, tá?
Vou ficar assim. Aí aqui, como nós tivemos que pular 3 pontos de base, do mesmo jeito nós vamos voltar pulando 3 pontos. 1, 2, 3. E no quarto ponto eu introduzo e fecho com o ponto baixíssimo. Se você precisar fazer as adaptações também nas suas peças e não for exatamente essa que eu fiz aqui, a única coisa que você tem que lembrar é que a mesma coisa que você trabalhou desse lado, você tem que repetir exatamente igual do outro lado, para que o trabalho ele não fique torto. Ele tem que ficar certinho a contagem de pontos. E já que a gente subiu contando sempre os dois lados, para saber se a gente estava fazendo a mesma quantidade de pontos dos dois lados, vai dar certinho. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, se eu tenho a mesma quantidade de pontos desse lado, vai fechar certinho. Até o final, onde eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Depois que a gente termina a carreirinha e fecha aqui embaixo com um ponto baixíssimo, eu vou trabalhar um cordão de correntinhas para encontrar com o outro cordão que vai ter no outro lado do busto. Então, vamos dizer que esse aqui é o meu busto direito, né? Ele é o meu busto direito aqui, viradinho de frente para mim. Agora tem que prestar bem atenção, tá, gente? A minha cliente, ela tem essa região aqui abaixo do seio, a circunferência é de 86 centímetros, tá? Então, eu posso dizer que do lado direito dela, da minha cliente, eu tenho que ter um trabalho que vai medir 43 centímetros. E do outro lado, quando eu fizer o outro busto aqui, que eu vou emendar aqui, eu tenho que ter também 43 centímetros para que a circunferência feche 86 centímetros. Então, aqui pronto, eu já tenho 16 centímetros. Dos 43 que eu preciso ter, eu já tenho 16 centímetros. Então, o meu cordãozinho de correntinhas, para fechar os 43 centímetros, precisa ter 27 centímetros. Então, a conta que você vai fazer aí é a circunferência do busto da sua cliente, no caso a minha é 86, dividido por 2. 86 dividido por 2 é 43, menos o tamanho aqui do nosso busto, que é 16. Do meu caso, né? Aí vai dar 27 centímetros de correntinha que eu vou ter que fazer aqui, para fechar o lado direito, tá? Então, é só você fazer a conta. A circunferência que você tirou, a medida que você tirou debaixo do busto, debaixo do seio, tá? Da cliente. Na minha deu 86, dividido por 2. Na minha deu 43, menos 16, porque é o tamanho aqui do meu busto. Menos 16 centímetros, que vai dar 27 centímetros, tá bom? Se você tiver alguma dúvida para fazer esse cálculo, é só colocar aqui no comentário que eu ajudo você a fazer. Se eu fizesse o meu cordãozinho de 27 centímetros, eu precisei de 70 correntinhas. No meu ponto, 70 correntinhas deu um cordãozinho de 27 centímetros. Por que eu contei as correntinhas? Porque depois, quando eu for fazer o outro lado, eu não vou precisar medir, é só eu fazer a mesma quantidade de correntinhas que vai dar certo. Aí eu fiz mais uma correntinha, depois das 70, vou fazer mais uma correntinha só para dar um acabamento aqui, né? Aí eu puxo e já corto meu fio e aperto, porque essa correntinha aqui, ela fechou, virou um nozinho, então a gente não vai trabalhar nela. Foi só mesmo para dar o acabamento no nosso fio. Agora, eu já vou finalizar logo esse bojo e vou trabalhar a alcinha, tá? A alcinha do nosso vestido. Eu vou trabalhar bem aqui. Para isso, eu vou pegar o meu fio, vou introduzir
Aqui eu tenho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro ponto, que é o pontinho do meio, né? O pontinho que fica bem no meio. Eu introduzo a minha agulha, puxo meu fio aqui dentro e faço o meu nozinho para prender o fio. Eu vou precisar de um cordãozinho de correntinhas de mais ou menos 40 centímetros, porque vai ser a alça do vestido e ela vai fazer um lacinho atrás do pescoço com ele, tá? Esse cordão de correntinhas eu vou fazer ele assim mesmo, fininho, porque eu quero que fique bem delicado. Mas é opcional, você pode fazer com fio duplo, você pode fazer com fio triplo. O meu eu vou fazer com fio simples mesmo, só uma volta, para que ele fique bem fininho, tá? Vou fazer aqui o meu cordão de 40 centímetros e finalizar ele com uma pérola. Vou dar um nozinho na pérola e essa aqui vai ser minha primeira alça para finalizar esse lado aqui do meu bojo. Vim aqui com uma pequena mudança criativa. Eu decidi botar uma pérolazinha aqui no início da alça, tá? Aí trabalhar com fio duplo também. Eu tô com 2 novelinhos de linha aqui. Tô usando 2 porque eu vou utilizar, né, mais de um novelo para fazer o vestido, então eu já tinha um aberto. Juntei as 2 pontas e vou trabalhar com fio duplo. Aí, para trabalhar com fio duplo, eu vou utilizar a minha agulha 3,5. Se eu sentir que a correntinha tá ficando muito apertada, eu uso a agulha número 4. Eu introduzi a pérola nos 2 fios, aí de frente para trás puxei os fios para trás e dei 2 nozinhos aqui. Aí eu vou introduzir a minha agulha aqui no fiozinho atrás da pérola e subir fazendo o meu cordãozinho de correntinha, 40 centímetros de correntinhas. E a minha pérolazinha vai ficar uma aqui e na outra alça eu vou fazer do mesmo jeito. Eu decidi fazer um cordão de 60 centímetros, tá? Para que fique um espaço bem legal para que ela, se ela quiser fazer um laço, ou fazer uma amarração diferente nas costas, né? Para ela ter essas opções. Eu vim aqui mostrar como é que eu faço para colocar a pérolazinha nos fios, né? Eu ponho bastante cola aqui na pontinha e torço bastante até ele ficar bem fininho. Aí eu venho com a pérola e coloco aqui no buraquinho da pérola. Aí é só puxar, deixar bem ajustadinho aqui. Esse aqui é o final da correntinha, tá? Eu já fiz aquele nozinho pra dar o acabamento. Aí, bem próximo à pérola, eu faço um nozinho. Aqui, se você quiser colocar um tecelzinho, você pode colocar. Fica muito bonitinho também. Mas eu não vou colocar aqui nesse vestidinho. Você pode deixar também esse cordãozinho para ficar pendurado. Eu vou cortar mais, vou cortar bem aqui e vou colocar a cola de tecido, para que ele não desfie durante a lavagem, né? Eu vou colocar a cola de tecido. Se você tiver dificuldade para passar o fiozinho, mesmo colocando a cola na pontinha, é só vir com uma agulha bem fininha e empurrar o fio, que aí ele passa aqui no buraquinho da argola. E ficou assim a alça do meu primeiro busto. Agora, esse bustinho aqui, ele tá já finalizado, tá? Nós vamos fazer mais um exatamente igual a esse aqui, tá? Só não essa parte das correntinhas ainda. Vamos fazer o busto, toda essa parte de pontos baixos, o nosso lequezinho, tá? Vamos subir trabalhando também do mesmo lado, aqui no próximo busto, descer aqui. Quando eu chegar aqui no último leque, eu volto do meu próximo busto, eu volto para que a gente faça já a junção dos dois, tá bom? Aí, depois que eu fizer a junção dos dois, quando for para fazer a junção dos dois bustos,
Então, gente, já tô aqui com os meus 2 bojos prontos, tá? Fiz os 2. Esse aqui é o lado direito deles, completo, tá? Até o lequezinho. Esse é o lado direito. Eu vou virar pelo lado avesso, tá? Vou colocar direito com direito os bojinhos. E bem aqui, olha, eu vou fazer uma correntinha pra virar. Vou fazer uma correntinha pra virar. E vou começar. Aqui no primeiro ponto alto, eu vou introduzir a agulha pelas duas alcinhas, tá? Ou melhor, só pela primeira alcinha. Eu tenho 2 alcinhas aqui, eu já tinha feito para fazer o teste. Eu tenho uma alcinha pelo lado de dentro e uma pelo lado de fora. Eu vou introduzir só na alcinha que tá pelo lado de dentro, tá? Vou introduzir a minha agulha. Aí, vou no outro bojo. E também tenho 2 alcinhas. Uma pelo lado de dentro e uma pelo lado de fora. Nesse aqui, eu vou pela alcinha que tá no lado de fora. E introduzo a agulha. Fiquei aqui com 3 alcinhas. Vou pegar e puxar o meu fio por todas elas, fazendo um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, que é uma correntinha, e faço a mesma coisa. Pego uma das alcinhas de cada lado e puxo o fio fazendo um ponto baixíssimo. No próximo ponto, a mesma coisa, uma alcinha de cada lado, de cada bojo. E puxo o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Próximo ponto, uma alcinha de cada bojo. E puxo fazendo um ponto baixíssimo. Próximo ponto. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou fazer em todos os pontos aqui desse primeiro leque um ponto baixíssimo. A união do meu bojo vai ser só aqui nesse primeiro leque, tá? Se você quiser fechar mais o decote, é só você continuar trabalhando esses pontos baixíssimos por mais leques. Mas eu prefiro fazer só aqui no primeiro, para que o bojo ele não fique muito junto, tá? Então, terminado aqui, o último ponto desse lequezinho, é só cortar o fio. Já vou fazer aqui uma correntinha e posso cortar o meu fio. Buchinho finalizado, já com as 2 alcinhas aqui. Vou só cortar essa pontinha que ficou. Pronto. Desse busto aqui, gente, você pode fazer o que quiser. Ele pode virar um biquíni, ele pode virar uma outra blusinha, ele pode virar um top. A partir daqui, você pode soltar a sua criatividade e criar o que quiser a partir desse busto. Vamos aqui agora continuar o nosso vestido, né? Que essa é a nossa criação da vez. Vou pegar o meu fio. Vou prender ele na minha peça, olha, aqui na parte de baixo do busto. Desse lado aqui, a gente fez aquele cordão de correntinhas, lembra? O meu aqui tem 27 centímetros. Agora, eu vou prender aqui do outro lado,
para fazer mais 27 centímetros. Bem aqui, olha, no último pontinho baixo, puxo o fio para cá, dou um nozinho para prender o fio. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu ia fazer esse vestido circular. Eu ia prender atrás e fazendo as carreirinhas circulares. Mas eu decidi fazer ele de amarrar atrás para fechar. Então, eu vou trabalhar aí ida e volta. Esse pontinho aqui a gente vai esconder depois. Eu vou trabalhar carreiras de ida e volta para ficar um espacinho atrás para me fazer um trançadinho para que ela vista o vestido. Por que eu decidi fazer assim? Porque eu acredito que ele vai ficar mais versátil, ela vai poder usar por mais tempo. Se ela emagrecer, ela vai continuar usando o vestido. Se ela engordar um pouquinho, ela vai continuar conseguindo usar o vestido. Então, eu decidi fazer assim. Aqui, em vez de fazer 27 centímetros de correntinha, eu vou fazer 22 centímetros de correntinha. Vou tentar deixar um espacinho de uns 5 centímetros mais ou menos nas costas, para depois passar a amarração. Aqui, onde eu já fiz os meus 27, eu vou só desmanchar aqui algumas correntinhas, vou desfazer o nó e desmanchar algumas correntinhas para conseguir deixar os 22 centímetros. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que fazer 27, eu quero deixar 5 centímetros. Eu tenho que fazer uns 25 centímetros, na verdade, de cada lado, para que no meio eu fique com aproximadamente 5 centímetros, né? Então, eu vou desmanchar aqui 4 centímetros. E aqui eu vou fazer um cordão de 23, 24 centímetros, mais ou menos, tá? É um tamanho aproximado. Isso se vocês também quiserem fazer para amarrar. Se não quiserem fazer para amarrar, podem utilizar aquele cálculo lá de dividir o diâmetro da cintura por 2, do mesmo jeitinho que eu ensinei na outra parte. Aí, quando terminar esse cordãozinho de correntinha, você emenda ao outro com um ponto baixíssimo. Emenda aqui com o cordãozinho desse lado com um ponto baixíssimo. Aí, vai trabalhando carreiras circulares em vez de carreiras de ida e volta, que é o que eu vou fazer aqui. Mas eu vou sempre dando as dicas para vocês de como fazer o trabalho em carreira circular. Vamos lá fazer o nosso cordão de 23 ou 24 centímetros. E já volto. Lembrando que esse é o tamanho do cordão que eu vou precisar para fazer o vestido tamanho G, tá? Com as medidas da minha cliente. O meu cordão ficou com 24 centímetros. Se eu fosse trabalhar daquela primeira forma que eu falei para vocês, eu ia chegar aqui agora no cordãozinho do outro lado, deixar todas as correntinhas viradas para frente, passar o dedo assim para me certificar de que elas estão viradas para frente para não ficar torcido. Aí vem aqui na última correntinha e emenda com um ponto baixíssimo. Mas eu vou trabalhar carreirinhas de ida e volta, tá? Então, aqui no final do meu cordãozinho, eu vou fazer mais uma correntinha para dar altura. Vou virar o meu trabalho, né? Para trabalhar a volta agora. E vou fazer uma carreira de pontos baixos por todo o meu trabalho, tá? Vou fazer ponto baixo em todo o trabalho. No cordãozinho e no busto, trabalhando pontos altos até o fim do outro cordãozinho. Vamos lá? Pegando uma das alcinhas da correntinha, puxo e faço um ponto baixo. Na correntinha seguinte, uma alcinha, puxo e faço um ponto baixo. Na próxima alcinha, introduzo e puxo fazendo um ponto baixo. Vou trabalhar assim
por toda a carreira. Olha, observem que o cordão de correntinha, o lado direito dele é esse aqui, olha, o que fica as trancinhas, tá? Ele tem que ficar assim pra gente trabalhar. E eu vou pegar nessas alcinhas aqui. Viram? Observaram bem? Vou trabalhar a parte de trás do cordão de correntinhas e pegar nessa alcinha aqui, para que o trabalho não fique torcido. Vou ter esse cuidado de trabalhar assim até o fim, tá? O nosso busto aqui, ele tá do lado avesso. Vou trabalhar pelo lado avesso agora, indo toda a carreira até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer de novo uma correntinha para subir e voltar trabalhando pelo lado direito, mas com uma pequena modificação. Então, eu fiquei com 80 centímetros aqui no meu trabalho, tá? A minha cliente tem 86, 85 centímetros aqui abaixo do busto. Então, eu deixei esses centímetros restantes para ser onde a gente vai colocar o nosso trançadinho para amarrar, tá bom? Aí, agora, terminei aqui, né? Toda a minha carreira de pontos baixos. Vou fazer uma correntinha só para dar altura, tá? Essas aqui são as correntinhas que eu fiz a mais quando eu ia fazer emendado. Se você vai fazer emendado, sem fazer carreira de ida e volta, aqui no lugar de você fazer essa correntinha, você vai fechar com um ponto baixíssimo com a outra parte, tá? Aí, você vai subir também uma correntinha para ser o seu ponto baixo, só não vai virar, vai continuar trabalhando a partir dela, a partir do seu ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha para subir. Essas correntinhas aqui que sobraram, eu vou desmanchar. Fiz uma correntinha aqui para subir. No primeiro ponto baixo, eu vou introduzir e vou fazer um ponto baixo novamente. Aí, eu vou fazer uma correntinha de espaço. Vou pular um ponto baixo. No próximo, introduzo e faço mais um ponto baixo. Ficando assim, vou fazer uma carreira vazada de pontos baixos, sendo um ponto baixo separado por uma correntinha. Faço a minha correntinha, pulo um ponto de base, no próximo introduzo e faço mais um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo introduzo e faço mais um ponto baixo. Ponto de base é o ponto que está na carreira que eu trabalhei anterior a essa que eu estou trabalhando agora, ou seja, a carreirinha de baixo. Esses são os pontos de base da carreira seguinte. Então, fiz meu ponto baixo, uma correntinha, pulo um de base, no próximo introduzo e faço um ponto baixo. Vou trabalhar 3 carreirinhas assim, exatamente iguais a essa, tá? Pontos baixos intercalados por uma correntinha por 3 vezes. Vamos fazer carreirinhas de ida e volta, fazendo uma correntinha para subir só para dar altura, ela não vai contar como ponto baixo, vai ser só para dar altura mesmo. E no primeiro ponto, nós vamos iniciar com um ponto baixo, tá? E vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo, correntinha em cima de correntinha. E isso por 3 vezes. Eu vou terminar minha primeira carreira, vou fazer mais 2 e depois nós vamos modificar e começar a trabalhar a parte da cintura do nosso vestido. Quando eu chego aqui no final da minha carreirinha, essa aqui é as correntinhas que eu ainda não desmanchei, mas vou desmanchar, tá, gente? Chego aqui no final da minha carreirinha, vou subir uma correntinha para dar altura. Deixa eu fazer aqui com vocês para mostrar. Subo uma correntinha, viro meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos baixos para iniciar os nossos motivinhos, tá?
Já fiz a primeira correntinha aqui, venho no primeiro ponto baixo, porque a correntinha serviu só para dar altura, tá? Volto no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. No pontinho do lado, que é uma correntinha, mais um ponto baixo. No ponto baixo, outro ponto baixo. Já tenho 3. Preciso de mais 2. Trabalho tanto nos pontos baixos quanto no espaço de correntinhas, tá? Fiquei aqui com 5 pontos baixos, mas vai ser só aqui que eu vou ficar com 5, tá bom? Vou subir 5 correntinhas e fazer uma argolinha agora. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vou pular um espaço de correntinha, 2. No terceiro espaço de correntinhas, introduzo e faço um ponto baixo. Os meus espacinhos, os espacinhos que eu vou contar para iniciar o trabalho são os de correntinha. A cada espaço de correntinha, eu repito uma sequência de 3 pontos baixos. Dessa maneira, olha, pulei 1, 2 espaços de correntinha, introduzi, no próximo espaço de correntinha, fiz um ponto baixo. No ponto baixo que tem ao lado, vou fazer um ponto baixo. No próximo espaço de correntinha do ladinho, vou fazer mais um ponto baixo, ficando assim, 3 pontos baixos, um ao lado do outro, 3 pontos baixos seguidos. Vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 2 espacinhos de correntinha, 2 espacinhos de correntinha. No terceiro espacinho de correntinha, introduzo e faço o primeiro ponto baixo. O primeiro ponto baixo. No ponto baixo seguido a essa correntinha, introduzo e faço um ponto baixo. Na correntinha do lado, um ponto baixo, ficando novamente com 3 pontos baixos. Gente, a partir daqui eu já tô usando a agulha 2, tá? Agulha número 2, porque eu quero que os meus pontinhos eles fiquem um pouco maiores do que estavam. Faço novamente 5 correntinhas, 4, 5. Pulo 2 espacinhos de correntinha, 1, 2. No terceiro, introduzo e começo novamente o meu padrãozinho de 3 pontos baixos. 1, 2, 3. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 espacinhos de correntinha, no terceiro introduzo, primeiro ponto alto, no ponto do lado, segundo ponto alto, no ponto do lado, terceiro ponto alto. Então, vai ser sempre assim, ponto baixo, tá, gente? 3 pontos baixos seguidos de padrãozinho de 5 correntinhas, tá? Esse vai ser nosso motivo até o final. 3 pontos baixos, 5 correntinhas, pulo 2 espaços de correntinhas, 3 pontos baixos, 5 correntinhas, pulo 2 espaços de correntinha, 3 pontos baixos de novo. Assim até o fim da nossa carreira. Já no final aqui desse lado, eu fiquei com apenas 4 pontos baixos, tá? Do outro lado, nós ficamos com 5. Desse aqui, eu fiquei com 4. Agora, eu vou subir novamente uma correntinha para dar altura e virar o meu trabalho. Vou trabalhar no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. No segundo ponto, mais um ponto baixo. E no terceiro ponto, mais um ponto baixo. É só nos comecinhos que é assim, tá? Que é para dar estrutura para o nosso vestido.
Por isso que fica uma quantidade maior de pontos baixos, que é para ficar durinho aqui. Agora, eu vou laçar a minha agulha, vou vir aqui na argolinha de correntinhas e vou trabalhar 5 pontos altos separados por uma corrente. Vamos começar. Ponto alto, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha. 3 pontos altos, uma correntinha. 4 pontos altos, uma correntinha. E 5 pontos altos. Fiz aqui uma sequência de 5 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Aí, aqui, sem correntinha, só se o seu ficar muito esticado, aí você faz uma correntinha para alcançar, mas aqui no meu não precisa. Aqui onde eu tenho os 3 pontos baixos, eu vou contar 1, e no segundo eu introduzo e vou fazer mais um ponto baixo. Tenho 3, no segundo ponto baixo eu introduzo e trabalho mais um ponto baixo, ficando dessa maneira. Laço o meu fio. No próximo espaço de argolinhas, eu introduzo a minha agulha e vou repetir 5 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vou trabalhando a minha sequência até o fim da carreira, tá? Laço a agulha na argolinha, vou trabalhar 5 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui você vai ver se vai dar certo com o seu ponto, tá? Se você achar que tá ficando muito justinho, que tá ficando muito esticada essa correntinha, ou melhor, esse lequinho, você pode acrescentar mais 2 pontos altos. Em vez de trabalhar 5, trabalha 7. Se você achar que tá embabadando um pouquinho, tenta usar uma agulha menor, porque aqui a gente tem que ficar com o número ímpares de pontos altos, tá? Então, se você precisar adaptar, sempre tenta deixar números ímpares. Se você for colocar 7, mesmo assim precisar aumentar mais, coloca 9, sempre números ímpares, tá bom? E essa vai ser a sequência dessa carreira. Um lequezinho de 5 pontos altos separados por uma correntinha entre eles e um ponto baixo lá naqueles 3 pontos altos que a gente trabalhou. Trabalhei até o final, fiz uma correntinha para subir e vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou trabalhar novamente os meus cordõezinhos de correntinha. Venho aqui em cima do leque, tá? E vou trabalhar o meio, bem no meio do leque. Esse aqui é o meu ponto que fica no meio. Tenho 2 pontos para cá, 2 pontos para cá. Então, eu começo a trabalhar na primeira correntinha antes do meu ponto central, faço um ponto baixo. No ponto central, faço um ponto baixo. Na próxima correntinha, depois do meu ponto central, um ponto baixo. Se você tiver feito esse lequezinho maior, é a mesma coisa. Identifique, é por isso que tem que ser um número ímpar, tá, gente? Porque aí fica um número par aqui, um número par aqui, vai sobrar 1. Aí, no pontinho central do seu lequezinho, você separa a correntinha antes e a correntinha depois, é onde nós vamos trabalhar os nossos 3 pontos baixos, tá? Faço novamente o meu anelzinho de correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, venho de novo em cima do meu lequinho,
no mesmo lugar, no pontinho central, a correntinha anterior a ele, um ponto baixo. No ponto central, um ponto baixo. E na correntinha depois dele, um ponto baixo. Vou ficando assim. Deixa eu botar esse novelinho pra cá. Faço de novo minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho em cima do meu lequezinho, no meu pontinho central, na correntinha anterior a ele, um ponto baixo. Em cima dele, um ponto baixo. Na correntinha depois dele, um ponto baixo. E vou trabalhar assim por toda a carreira até o final, tá bom? E essa vai ser a minha repetição. Sempre vou fazer o cordãozinho de correntinhas e voltar fazendo os lequezinhos. Cheguei aqui, olha, no meu último lequezinho desse lado e vou trabalhar os meus pontos baixos do mesmo jeito que eu trabalhei do outro lado, até chegar aqui no último pontinho, tá? Ponto baixo em cima de cada ponto, até chegar ali no meu primeiro ponto baixo da carreirinha. Pronto. Vou subir uma correntinha para dar altura e fazer um ponto baixo. E vou criar novamente os meus cordõezinhos de correntinha, como eu fiz na carreira de base aqui. Vou fazer 3 correntinhas, ou melhor, 5 correntinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui nos pontos centrais, olha, eu tenho 5 pontos altos, eu venho no ponto do meio, trabalho na correntinha anterior ao ponto do meio, no ponto e na correntinha seguinte. Vou trabalhar os meus 3 pontos baixos, assim como nós estávamos fazendo. 1, 2 e 3. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Venho até o meu próximo lequinho, no ponto central, na correntinha da frente dele, trabalho um ponto baixo. No ponto alto central, um ponto baixo. E na correntinha seguinte, um ponto baixo. Vou fazer assim novamente até o final da minha carreira. Quando chegar no final, faço a minha correntinha para subir, para dar altura, viro e volto trabalhando os meus lequinhos. E essa vai ser a repetição. Eu vou fazer essa repetição até ficar com 10 centímetros, tá? Que vai ser o tamanho aqui da minha cintura. Que vai ser a diferença do busto até a saia do vestido. Vão ser 10 centímetros trabalhando esses meus lequinhos aqui, tá? Então, em uma carreira, eu faço os anéisinhos de correntinha, trabalhando 5 correntinhas, fechando com ponto baixos, 3 pontos baixos, no ponto central do lequinho anterior. Trabalho na corrente antes do ponto do meio, no ponto e na corrente seguinte. Lembrando, se você fez 7 pontos altos aqui, é sempre no pontinho do meio e nas correntinhas ao lado dela, tá? E vamos fazer isso até atingir os meus 10 centímetros, essas carreirinhas, indo com as correntinhas e voltando com os lequezinhos. Vamos finalizar o top? Pro caso de que você não queira fazer o vestido, você pode já finalizar ele aqui, tá? Então, eu vou fazer como a gente vai fechar esse top. Você pode fazer com botões. Então, nós vamos criar casinhas aqui. E você pode, se você tiver feito ajustado na sua cliente, você pode fechar com botõezinhos, aqueles botõezinhos de pérola que vão combinar com as nossas pérolas das alças, né? Ou você pode fazer como eu vou fazer aqui. Eu vou
deixei um espaço, porque lembrando, a minha cliente não mora na mesma cidade que eu, então ela não tem como experimentar, então eu não sei como se vai fechar direitinho, se vai precisar ajustar alguma coisa. Então eu decidi fazer o fechamento do meu vestido ajustável e com um elástico na cintura. Porque aí, se eu fizer um tamanho justo, ela tem como usar mesmo assim, né? Vai servir para ela. Então, tô aqui com o meu top. Esse aqui é o lado de dentro e esse aqui é o lado de fora, que é o meu lado direito, tá bom? Então, eu vou começar a trabalhar aqui pelo meu lado direito do meu top. Deixa eu só ver se tá certo. Tá. Vou pegar o meu lado direito e vou virar ele assim. O tamanho dele é assim, eu vou virar ele para começar a trabalhar. Vou prender um fiozinho. Vou prender o meu fio aqui no primeiro ponto. Naquele pontinho alto que a gente fazia para virar, sabe? Aquela correntinha? Pois é nela que eu vou prender. Você pode prender dando um nozinho, fazendo do jeito que você preferir. Dessa vez eu vou prender. Eu vou dar um nozinho também, porque fica mais seguro, tá? Vou prender o meu fio e vou subir com pontos baixos até aqui. Até o primeiro ponto baixo que a gente fez nessa carreirinha, ó. Vou trabalhar pontos baixos até lá em cima. Então, eu já prendi aqui o meu fio. E vou puxar uma correntinha, só para prender a agulha, um ponto baixo. Vou virar esse pedacinho aqui pra cá, pra mim já ir escondendo, pra fazer o acabamento, que eu tenho um ponto baixo. Olha, bem aqui, aonde eu emendei as duas carreiras, mais um ponto baixo. Naquela correntinha que nós fizemos para virar um ponto baixo. E vou subir fazendo ponto baixo até o final. Quantos pontos baixos? Você vai ver de acordo com a necessidade dos seus pontos. Essa parte aqui, ela não pode ficar apertada, ela tem que ficar retinha, tá? Então, aqui onde eu coloquei 2 pontos baixos, se o seu ficou muito esgilhado, põe só um. Se ficou muito repuxado, põe 3. Você vai adaptando, tá bom? Não pode ficar de jeito nenhum repuxado. Então, você tem que ir vendo de acordo com a sua tensão de ponto. Se você aperta muito esse ponto baixo, se você faz ele mais folgadinho. Então, é de acordo com a sua tensão de ponto. Não pode ficar repuxado, é a única coisa que você tem que ter cuidado. E é só seguir trabalhando os seus pontos baixos até a parte de cima. Olha, e quando a gente chegar aqui em cima, a gente vai voltar já criando as nossas casinhas, tá? Trabalhei subindo ponto baixo, um ponto baixo por toda a minha lateral, olha. Agora eu vou subir uma correntinha só para dar altura, só para me conseguir virar o meu trabalho. No mesmo ponto em que eu subi a correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular dois pontos de base, 2 pontos baixos, venho aqui no terceiro e vou fazer uma argolinha. Percebam que a minha argolinha ela tem que ficar um pouco grandinha. Se você for fazer com botão, você tem que fazer uma argolinha que segure o botão que você vai usar, de acordo com o tamanho do botão que você vai fazer, tá bom? Que você vai usar. Meu, como é um fiozinho e ela tem que ficar meio puxadinha para dar aquele charme, né, nas costas, eu fiz ela um pouquinho grandinha. Então, você tem que ver a quantidade de correntinhas que vai ter a sua casinha, tá?
Aí eu vou trabalhar 3 pontos baixos, 2, 3, tá? E vou subir novamente 1, 2, 3. Deixa eu lembrar quantas correntinhas eu fiz. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, venho aqui no terceiro e faço um ponto baixo. Vou trabalhar mais 2 pontos baixos para me fazer o meu grupinho de 3 pontos baixos, tá? Um pontinho do lado do outro. Viram? Agora, vou subir novamente minhas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Pulo 2 pontinhos de base, venho aqui no terceiro e faço o meu ponto baixo. No ponto seguinte, mais um ponto baixo. Tenho 2. No ponto seguinte, mais um ponto baixo, ficando com 3 pontos baixos. Trabalho novamente minhas 4 correntinhas. Pulo 2 pontos de base no terceiro, venho e trabalho os meus 3 pontos baixos. Tá? 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Eu tô achando essa primeira correntinha muito folgada, mas ela vai dar uma esticadinha depois. 1, 2, 3, 4. Pulo 2 no terceiro, introduzo. Trabalho. Observem que aqui o meu terceiro ponto baixo vai ficar em cima do primeiro ponto baixo que eu comecei. Pronto. Finalizei as minhas casinhas, tá? O tamanho dessas casinhas, como eu já falei, você que vai determinar de acordo com a forma que você vai usar para fechar, tá? Tem que deixar o botão, se for um botão, tem que ficar apertadinho no botão, tá bom? Aqui, como eu já terminei, eu vou fazer uma correntinha e já posso cortar o meu fiozinho. Agora, eu vou trabalhar as casinhas no outro lado. Fiz as casinhas desse lado, que é por onde eu vou passar o meu cordãozinho. Eu fiquei aqui com 5 casinhas desse lado. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prendo meu fio, subo fazendo ponto baixo até aqui em cima. Depois eu volto, faço um ponto baixo e vou fazendo as minhas argolinhas exatamente igual esse lado, tá? Feito isso, vamos trabalhar o nosso cordão de correntinhas. Vou trabalhar novamente com fio triplo, tá bom? Para trabalhar com fio triplo, a gente vai fazer igual fizemos com a nossa alça. Eu vou utilizar a agulha número 4 para trabalhar o meu cordão de correntinhas. Pego aqui o meu fio, dobro em uma volta, seguro a pontinha e outra volta aqui, ficando dessa maneira. Da mesma forma que nós trabalhamos, tá? Vou segurar as 3 pontinhas juntas aqui, olha. E vou fazer o meu nozinho corrediço. Esse cordão de correntinhas, você vai ver o tamanho que você quer para ele. Eu acredito que eu vou trabalhar uns 50 centímetros aqui de correntinhas. Vou trabalhar algumas só para vocês relembrarem como é que a gente faz para depois crescer esse fio, tá? Então, já fiz aqui meu nozinho corrediço. Vou trabalhar as minhas correntinhas. Trabalho, trabalho, trabalho. Quando esse fio ficar curto,
Eu puxo o fiozinho que tá vindo do novelo por dentro do ezinho que se forma e eu consigo assim aumentar o meu fio. Eu posso puxar o tamanho que eu quiser, olha só. Eu vou puxar pouquinho só para mostrar para vocês que dá para trabalhar perfeitamente. Tá aqui minhas correntinhas, aí eu continuo fazendo, olha, já passou a emenda, ó, e não dá nem para perceber. Aí você vai fazendo suas correntinhas, faz. Quando ficar curto de novo lá, olha, quando já tiver ruim para você segurar, tiver um tamanho que você já não tá conseguindo trabalhar direito, aí você já pode alongar de novo. Percebam que a gente fica aqui com 3 fiozinhos e 2 desses fiozinhos formam um E, formam uma espécie de laçada, né? Aí você vem com o fio que sai do novelo, passa por dentro desse Ezinho e puxa, olha, formando um novo Ezinho. Aí você pode puxar o quanto você quiser, para ficar com o tamanho que você quiser. Esse é o fio que vem do novelo e essa aqui é a laçadinha que a gente criou. E pronto, ficamos de novo com o nosso fio triplo. E é só seguir trabalhando o seu cordão de correntinhas do tamanho que você quiser para fazer o fechamento da blusa. Gente, o meu cordão de correntinhas ficou com 1,20 m, tá? Para que eu fizesse esse trançado aqui bem legal, bem bonito. Aí, daqui ela vai ajustar, ver o tamanho que vai ficar legal nela. E ela decide o tamanho do laço que ela quer fazer, se ela quer fazer laço ou não. Isso aqui vai ser ela na hora que ela for vestir que vai determinar. Mas ficou uma gracinha. Eu peguei e coloquei essas 2 pérolas no fim do cordãozinho. Coloquei uma no começo e uma no fim. Vou dar esse nozinho só pra não me atrapalhar na hora que eu for fazer a emenda com a saia. Eu coloquei essas 2 pérolas aqui. Eu vou cortar mais um pouco esses excessos e vou passar um pouquinho de cola só para ela não ficar desfiando. E ficou muito fofinho, ficou muito bonito. Esses fiozinhos aqui, de novo, como eu vou fazer o vestido, eu vou fazer o acabamento deles no vestido, na parte do vestido. Mas o meu top, ele tá pronto e ele ficou muito bonito. Esse modelo, ele é bem diferente. Você pode, a partir do busto, criar suas próprias peças, modificar do jeito que você quiser. Ela é uma peça super versátil, fácil de fazer, muito rápida também, porque é só repetição. Aqui no busto, você pode ou não colocar bojo. A minha cliente não quer com bojo, ela quer sem bojo e fica muito bonito também. Lembrando que esse aqui é o tamanho G, tá? E eu passei todas as modificações para você fazer o busto do tamanho PP até o G, tá? Então, você pode adaptar do jeito que você quiser. E o restante das medidas, como a gente falou, nós estamos trabalhando com centímetros, né? Então, você tem que medir aí na pessoa que vai usar o busto para saber o tamanho que você vai usar.